Olá. Está na Comissão Especial da Câmara dos Deputados a proposta do Ministério Público Federal que prevê 10 medidas de combate à corrupção no Brasil. É o projeto de lei de número 4.850 e é sobre ele que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Carolina Amorim, advogada criminal e diretora jurídica da União Nacional dos Advogados Criminalistas, e também Silvia Regina Pontes Lopes, procuradora da República, membro do Ministério Público Federal. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Nós que agradecemos o convite. Olha só, eu falei, o projeto que está tramitando na Câmara prevê 10 medidas. Cada uma dessas medidas tem vários pontos, portanto, é uma peça, é um artigo longo, complicado. Eu vou propor para vocês que a gente chame um por um o tópico que define cada um desses pontos propostos pelo Ministério Público e que a gente vá no que há de mais essencial em cada um deles para que tudo caiba aqui na duração do programa. E aí vamos começar pela medida número 1, que faz parte aí da proposta do Ministério Público, por favor. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação, não é isso? Exatamente. Bom, esse ponto, eu anotei aqui 2 aspectos que me chamaram a atenção. Ele prevê de 10% a 20% dos recursos para publicidade da administração pública destinados a programas de marketing formadores de uma cultura de intolerância à corrupção. Diz também que pretende estimular denúncias de casos de corrupção, garantindo o sigilo da testemunha. A minha primeira pergunta, e aí para vocês duas, é: uma cultura de intolerância à corrupção se constrói com peças publicitárias? Vamos começar com você, Simone, por favor. Ou Carolina, por favor. Silvia. Gostaria primeiramente de agradecer, em nome do Ministério Público Federal, o interesse e a oportunidade de estar aqui expondo as 10 medidas. No que se refere especificamente à sua pergunta, essa primeira proposta objetiva, sim, fomentar uma cultura de probidade, de retidão, de orientação, do bom proceder para com a administração pública nesse país. Nós entendemos, sim, que é necessário haver um apoio, um estímulo, digamos, midiático ou publicitário, considerando que se trata aí de certa forma, de uma criação de uma política pública de incentivo a respeito a leis, né, da administração pública, que zelam pelo bom proceder do nosso país. Então, há uma preocupação de implementar isso, de fomentar esse tipo de cultura no país e superar o jeitinho brasileiro, né, que é tão conhecido. Carolina, e aí, então, eu pergunto para você, qual a expectativa que vocês, advogados, especificamente guardam em relação à eficácia de uma medida como essa? Formar uma cultura de intolerância à corrupção por intermédio de peças publicitárias. Olá, Estela. Eu queria primeiramente agradecer o convite para estar aqui presente e agradecer também a presença da doutora Silvia, que eu já conhecia da época de faculdade, né, aqui da UFPE. Foram colegas? Pois bem, sim, fomos contemporâneas. Pois bem, inicialmente eu queria dizer que essas 10 medidas têm sido debatidas no âmbito de diversas instituições, né? Por exemplo, do IBCCRIM, da UNACRIM. A OAB tem promovido diversas palestras e diversos debates sobre isso. E a posição da advocacia tem sido um pouco crítica a alguns pontos dessas 10 medidas. E, inicialmente, eu queria expor que, na verdade, ninguém é contra o combate à corrupção. Ninguém é a favor do crime de corrupção. A diferença, no que é que nós vamos divergir aqui, é a forma de combater o crime de corrupção. Então, somente essa forma de combate.
Por quê? Essas 10 medidas não questionam a boa intenção do Ministério Público em trazer essas 10 medidas, que foi amplamente divulgada e recolheu mais de 2 milhões de assinaturas. No entanto, essas 2 milhões de pessoas que assinaram essas medidas, seja pela internet, ou seja no shopping, nos lugares onde tinha o quiosque do Ministério Público para que assinasse, de certo não leram os pormenores dessas medidas. E nos pormenores há uma série de situações que acabam restringindo o direito de defesa, o direito do cidadão, que a gente vai discutir aqui isso muito no decorrer, como admissibilidade de provas ilícitas, como restrição do uso do habeas corpus. Vai chegar isso lá na frente. Vamos chegar lá na frente. Especificamente, em relação a essa medida 1, a polêmica gira em torno, na verdade, do teste de integridade, que é trazido na medida 1. Ninguém é contra a publicidade de atos ninguém é contra a publicidade de uma conduta proba, de ser exigido do funcionário público uma conduta proba. Muito pelo contrário, isso deve ser sim fomentado. Mas esse ponto 1, a discussão que ele traz, e é uma questão interessante, é a questão do ponto 2 da medida 1, que é o teste de integridade, que não pode, de certa forma, passar aqui ao largo da discussão, que é uma simulação, que está permitindo por lei fazer uma simulação ao funcionário público como se fosse uma pegadinha de uma situação criminosa para ver se o funcionário público cai ou não naquela situação. Então, atores... Seria uma espécie seria buscar uma prova, sim, forjar uma prova? Na verdade, não é forjar prova. Seria o seguinte, simular, na verdade, uma situação de crime para saber se esse funcionário público cairia ou não, passaria ou não nesse teste de integridade. Seria uma pegadinha com atores, com câmera, tudo filmando a situação daquele funcionário público. Então, a lei traria... Uma espécie de armadilha. Uma espécie de armadilha. E a crítica que se faz é o seguinte, isso ofende a súmula 145 do STF, que não permite o flagrante preparado, né? Se estaria usando num processo criminal uma situação invertendo-se o princípio da inocência. Na verdade, quando a gente testa aleatoriamente funcionários públicos, a gente estaria imaginando que todos são desonestos até que se prove o contrário. Então, todos poderiam ser, mesmo que nunca tivesse cometido um crime ou não tivesse tido uma situação que envolvesse uma suspeita, ele poderia ser aleatoriamente testado e a lei, a medida está prevendo isso, tanto teste para pessoas que há suspeita, como teste para pessoas que não recai nenhum tipo de suspeita. E há diversas críticas sobre a forma que isso é colocado, né? Seja porque aquele ato dele nunca poderia ser usado num processo criminal porque não se tornou um ato criminoso. É crime possível se o bem jurídico tutelado pela lei, ele não está em risco naquele momento. Carolina, olha só, eu propus um outro ponto de abordagem para a Sílvia, você trouxe esse, que é um ponto bem mais polêmico. Então, Sílvia, eu vou te passar a palavra em relação a esse ponto que Carolina levantou para a gente depois poder ir adiante. Sim, certamente a colega levantou um ponto e realmente esse é o ponto mais polêmico dessa vertente, né, dessa medida, considerando que prevê, na verdade, no próprio transcurso do concurso, ou seja, durante o concurso, a elaboração de uma espécie de fase em que haveria um teste de integridade, ou seja, que a pessoa candidata ao determinado cargo... durante o estágio probatório? Não, durante o concurso. Né? O concurso é um tópico dentro do concurso, né? Que veja bem, uma coisa é o que, primeiramente, eu gostaria de consignar que esse tipo de previsão está previsto em tratados internacionais, ou seja, tem previsão internacional, tá? Em diplomas internacionais, esse tipo de teste de integridade. Compreendo, né, completamente a colocação da colega, né? Certamente é um ponto polêmico, porque uma coisa é o que está previsto na lei, outra coisa é como se aplicará esse dispositivo. Nada obstante, é algo que visa realmente a sanar, né? A gente entende que, uma vez sendo aprovado, talvez hajam determinadas demandas judiciais, né, por parte desses candidatos, não é, que forem
que foram eventualmente reprovados numa fase, num teste de integridade. Esse teste de integridade ele poderá ser feito na esfera da pergunta, de estabelecimento de perguntas, poderá ser feito na colocação de situações hipotéticas. Essa situação que Carolina coloca de uma espécie de pegadinha mesmo. Veja Alguém bem, monta um teatrinho, é um teste, o nome para é lhe oferecer, teste. digamos, um suborno, uma propina. Você, até aquele momento, não é acusado de nada e cria-se uma situação de vulnerabilidade. E se você cai naquela pegadinha, então você... Mas veja bem, você passa a responder por aí a pergunta é, em que contexto será colocada essa pegadinha? Será colocado num contexto formal, no sentido de que o candidato... A mesma situação é dos testes físicos nos concursos, né? A gente sabe que existe... Eu só queria fazer uma adendo. Na verdade, o anteprojeto ele não é específico para concurso. Ele diz que as controladorias, ouvidorias, órgãos de fiscalização podem aplicar nos seus funcionários. O anteprojeto está prevendo isso. Se depois vai ser aplicado somente em concurso, é a aplicação dele. Mas a crítica é exatamente da força que se está dando a essas ouvidorias para estar fazendo esse tipo de teste com seus funcionários. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de aplicação. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês, porque a gente não vai poder ficar segurando a conversa em cada um desses pontos, porque a gente quer contemplar os 10. Essas 10 propostas, o telespectador que está assistindo ao Opinião Pernambuco e que quiser depois se inteirar disso detalhadamente, essas 10 propostas estão disponíveis no site do Ministério Público? Estão, sim, www.mpf.mp.br. Lá você pode encontrar, sim, toda a proposta e a explanação de cada uma delas. Alguma peça que conteste algumas dessas propostas também disponível para consulta do telespectador? O ideal é que o telespectador vá atrás dos órgãos oficiais do Planalto, do projeto na sua íntegra, porque o Ministério Público traz um resumo dos 10 pontos que não diz os pormenores. Por exemplo, esse ponto 1 tem 3 anteprojetos de lei, e um desses 3 é o teste de integridade. Então, isso não é trazido com clareza no site, né? Mas se você colocar a íntegra do projeto, você encontra na internet, sim, as 93 páginas que destrincham essas 10 medidas, que na verdade são bem mais de 10, né? São 10 temas. Vamos para o ponto 2? Vamos lá. O ponto 2 do projeto, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos. Aí eu vou trazer para vocês aqui também 2 pontozinhos que me chamaram a atenção dentro daquilo que eu li e vocês fazem as outras colocações que acharem pertinentes. O enriquecimento ilícito deverá ser punido com penas que variam de 3 a 8 anos de prisão. Essa é a proposta do Ministério Público Federal. Depois tem a seguinte informação. O agente público não deverá ficar impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar os atos específicos de corrupção. Para você, Silvia, punição sem provas? Primeira pergunta. E, nesse caso, não estariam aí sendo quebrados preceitos jurídicos e democráticos? É preciso entender um pouco mais a fundo essa proposta. Primeiramente, a questão do enriquecimento ilícito, ela já é prevista como hipótese de improbidade administrativa pela nossa legislação pátria. Não há, todavia, e é isso que a gente observa, quer implementar, né, com essas propostas, a previsão de uma penalização criminal do enriquecimento ilícito. O que é esse enriquecimento ilícito? Enriquecimento ilícito significa que o agente público não tem compatibilidade do patrimônio do agente público com a função que ele exerce. Ou seja, ele ganha 10 mil reais, mas tem um patrimônio aí de que cresceu em 4, 5 anos e está totalmente incompatível, 10 milhões, 20 milhões, enfim. O que o Ministério Público, a postura do órgão acusador, no caso, o Ministério Público, será de comprovar, e aí retifico um pouco a sua fala, no sentido de que não haverá condenação sem prova. Haverá, na verdade, um dever de acusação do Ministério Público comprovar que os proventos daquele agente público
é totalmente incompatível com o patrimônio, a evolução patrimonial desse agente. Esse fato em si já é um ilícito, essa evolução patrimonial em desconformidade, não é, prevista na legislação, como eu disse, da improbidade administrativa. Agora, a condenação, em termos já de criminais, né, de reclusão de 3 a 8 anos, é a novidade do projeto. Então, quando eu estou reproduzindo o que eu li, o agente público não deverá ficar impune, mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar os atos específicos de corrupção. Se isso não implica numa punição, quer dizer exatamente o quê? Certo. Esse ponto que você colocou, e é o texto, né, que se encontra na nossa página, se refere ao seguinte: eu defino o enriquecimento ilícito nessa progressão injustificada, ou seja, ele recebe 10 mil, mas tem um ano 10 milhões de reais em conta. Como que acontece isso? Uma coisa é eu comprovar essa situação, que é uma situação fática, uma conduta, né, uma situação do agente. Outra coisa é eu comprovar que essa progressão injustificada se deu em razão de um cometimento anterior de crime. Entendeu? Então, o que esse projeto permite a gente lançar uma acusação é com a evolução injustificada, ou seja, ele teve uma evolução, ele não consegue, no processo, ele vai se explicar, olha, veja bem, a minha evolução, ela se justifica. Certo? Ela se justifica porque eu ganho herança. Mas e se ele não justificar e não houver provas? Se ele não... A prova de que ele é um agente público, que ele está com uma... como que a gente fala, crime um crime formal. Há ou um crime uma evidência. Há uma evidência de que ele Mas teve... não há uma prova. Há uma evidência de que ele simplesmente tem uma evolução patrimonial. Isso não é lícito. Você não pode ter... Veja bem, toda evolução patrimonial ela deve ser justificada de alguma forma. E o agente público, em razão do munus, ou seja, da função que ele ocupa, ele não é uma pessoa que pode se esquivar dessa necessidade. Agora, o que eu não tenho que provar, eu digo Ministério Público, é a origem necessariamente ilícita, ou seja, que houve uma corrupção anteriormente, que está havendo uma lavagem, é o crime antecessor. Essa sistemática já é adotada na lavagem, na punição por lavagem de dinheiro, né? Você, na verdade, você não tem que ter a condenação do crime anterior, mas você tem que ter pelo menos algum indício. Talvez aí se avance um pouco mais, porque, na verdade, eu preciso comprovar a evolução, ou seja, que ele teve um incremento patrimonial, ele não consegue explicar se foi em razão de uma empresa, não consegue explicar se foi em razão de uma herança, ele não consegue dar ao órgão, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, uma razão sequer dele ter uma evolução a maior. Isso, sim, aí seria criminoso. Não vai dar tempo de você falar agora sobre esse ponto. A gente vai chamar um intervalo e, na volta, a palavra é sua. Não saia daí. O Opinião Pernambuco de hoje está discutindo as 10 propostas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal à Câmara de Deputados. A gente volta já. Estamos de volta. O projeto do Ministério Público Federal que prevê 10 medidas de combate à corrupção no Brasil é o tema de hoje do nosso programa. Participam Carolina Amorim, advogada criminal e diretora jurídica da União Nacional dos Advogados Criminalistas, e também Silvia Regina Pontes Lopes, procuradora da República, membro do Ministério Público Federal. Eu fiquei de passar a palavra para você depois do intervalo, e a nossa conversa parou exatamente quando a gente discutia um ponto da proposta 2 do Ministério Público Federal, que diz que o agente público não deverá ficar impune mesmo quando não for possível descobrir ou comprovar os atos específicos de corrupção. Bem, essa proposta seria a criminalização do enriquecimento ilícito. E é interessante esse ponto, é muito polêmico, porque o próprio Ministério Público, na justificativa que traz a esse anteprojeto de lei, ele diz o porquê de estar criando esse tipo penal. Ele explica que é difícil comprovar a prática de crimes como crime de corrupção.
E o crime também de peculato e outros correlatos, né? Então, se o crime de corrupção ele precisa que seja comprovado para haver uma condenação, a proposta de um agente para o funcionário público, o oferecimento dessa vantagem para que ele retarde ou pratique um ato de ofício da atividade do funcionário público, o crime de enriquecimento ilícito não precisa nada disso. Então, seria usado o crime de enriquecimento ilícito, é isso que pretende o Ministério Público, na verdade, como uma prova indireta de outros crimes. Se o Estado falhou na comprovação desses outros delitos mais graves, ele vai atrás do enriquecimento ilícito. Ele vai dizer o seguinte, que basta o funcionário público ter algum bem ou oferir alguma vantagem que seja incompatível com o seu rendimento, o funcionário público é que tem que, no processo, isso é uma completa inversão do ônus probatório e também ofensa ao princípio da inocência, né? O funcionário público é que tem que comprovar a licitude daqueles bens. Se não comprovar, ele está admitindo, para o Ministério Público, estaria provado, então, que o bem foi oriundo de rendas ilícitas. Então, é uma tentativa de evitar o trabalho em ter que provar, e para isso, para ter que provar delitos, o Ministério Público e o aparato estatal tem uma série de medidas de interceptação telefônica, busca e apreensão, né? Uma série de ações, mas se essas ações falharam, é muito fácil colocar, e é isso que está se tentando, por isso que a comunidade acadêmica e a advocacia vem rechaçando por completo esse tipo de criminalização. É muito fácil enquadrar qualquer pessoa no enriquecimento ilícito. Como se não bastasse, o tipo penal trazido, que seria o 312A, ele é extremamente aberto. Ou seja, diversas condutas podem ser nele enquadradas. Eu vou ler aqui bem rapidamente para vocês. O funcionário público que adquirir, vender, emprestar, alugar, receber, ceder, possuir, utilizar ou usufruir de maneira não eventual de bens, direitos ou valores que sejam incompatíveis com a sua renda, já estaria inserido em enriquecimento ilícito. Imagine, Estela, você é funcionária pública, então se você está usufruindo de uma casa de praia à beira-mar, essa casa é incompatível com a sua renda, você já poderia ser processada e cabe a você provar de onde veio, né? Se foi empréstimo, se foi aluguel e quanto foi o aluguel, cabe a você provar isso. Então o Ministério Público com isso está se livrando da obrigação de demonstrar que houve um efetivo desvio e quantificar esse desvio, que houve uma efetiva corrupção, né? Que a gente teria praticado uma corrupção ativa e você, como funcionária pública, teria incidido nessa corrupção passiva, qual foi o ato de ofício, ou seja, diversos elementos do tipo penal de outros crimes estariam passando uma borracha nesses elementos, porque é muito mais fácil enquadrar aqui numa pena de 3 a 8 anos. E ai do funcionário público que não comprovar a renda correta de como ele adquiriu aquele bem, ou como aquele bem, porque pode ter empréstimo, né, cessão, usufruto de forma, né, não habitual daquele. Cabe ao funcionário público comprovar isso. Se não comprovou, a própria justificativa, e nisso o Ministério Público é bem sincero, a própria justificativa do Ministério Público já deve-se então, ele não diz presumir, mas é uma presunção, deve-se então concluir que o bem foi objeto de rendas ilícitas. Então, por isso que está se causando tanta polêmica e, no meu entender, é um tipo penal absolutamente equivocado, que ao invés de como os outros tipos penais, né, vir suprir uma deficiência de um ataque a um bem jurídico, ele, na verdade, vem suprir uma deficiência estatal de comprovar outros tipos de delito. Então, não podemos nunca aceitar um absurdo desse tipo. Antes da gente passar para o próximo ponto, aí eu tenho uma pergunta para vocês, em cima ainda dessa questão, é se propostas desse tipo, Silvia, ou especificamente essa proposta, se ela não é decorrente de uma histeria que se criou no país, de certa forma alimentada pela mídia em relação à corrupção, com intenções, com fins políticos. Veja bem, Estela, a nossa instituição ela não tem vínculo político partidário. Então, a nossa abordagem é estritamente técnica, certo? Então, todas as medidas aqui elaboradas não foram elaboradas de forma casuística, pensando em condenações de A, B ou C, mas sim objetivando a melhoria, digamos, a probidade da máquina pública, que, como é sabido, no nosso país é extremamente relativizada e desrespeitada.
Então, volto a enfatizar. A nossa atuação, e isso a Constituição nos garante, as mesmas prerrogativas dos magistrados, ou seja, enfim, e dentre as proibições também, que são análogas dos magistrados, se inclui a proibição de filiação político-partidária. Então, nós atuamos de uma forma técnica. Cada medida dessa objetiva, e claro, uma coisa é o que a medida prevê e outra é como será aplicada, como nós a interpretaremos. Você fala da filiação formal. Não pode haver. Formal. Nem formal, nem não formal. Na verdade, você pode... Nós não temos a suspensão dos nossos direitos políticos. Pode haver identificação política. Nós não temos suspensão de direitos políticos. Ou seja, nós votamos, enfim, temos as nossas preferências, mas não temos a filiação. Então, uma coisa é a cidadã Silvia ou algum outro colega que tenha o seu voto, enfim. Outra coisa é o técnico. Deixa eu fazer uma proposta para vocês. Eu vou propor a gente andar e, se conseguirmos fechar tudo com sobra de tempo, a gente volta, então, para esses pontos mais polêmicos. Perfeito. Pode ser assim? Pode sim. Vamos, então, para o ponto 3 da proposta do Ministério Público. Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores. Se eu entendi bem aqui, seria corrupção de altos valores, seria transformada em crime hediondo, é isso? Sim, exatamente. Sim. E aqui vem a explicação: quanto maior o dano ao patrimônio público, maior a condenação. Maior a pena. Que pode variar de 12 a 25 anos de prisão, quando o montante suprimido ao patrimônio público for superior a 8 milhões de reais. Exatamente, exatamente. O que acontece? Atualmente, o crime de corrupção e peculato tem como variante a pena mínima e máxima entre 2 e 12 anos. Ocorre que, a partir desse projeto, né, se tornando lei, será entre 4 e 12 anos. Objetiva com isso a nossa proposta, que na verdade não é nossa, não é do Ministério Público, é uma proposta popular, porque teve a adesão popular, é aumentar essa pena, objetivando um regime de cumprimento penal mais acentuado, já que a questão da liberdade ela se vê cerceada num regime a partir de 4 anos, que é o semiaberto, e de 8 em diante o fechado. Então, com 2 anos, de 2 a 4, o regime é o aberto, ou seja, a pessoa não será de todo privada, enfim, não terá um cerceamento de liberdade muito contundente. Com 4 a 12, a gente já vê uma forma de punir mais incisiva, ou seja, há uma inibição do agente causador que pretenda agir em corrupção de realizar esse tipo de conduta corrupta. E, na hipótese de haver acima de 8 milhões de reais, né, mais de 100 salários mínimos, for a previsão desse crime, né, de peculato, aí ele já se torna uma penalidade acima de 12 até 25 anos, equiparável ao homicídio, né? Que é isso que a gente entende que é uma conduta tão grave quanto. Carolina, algum ponto polêmico? Sim. Na verdade, o que se alega, né, o que tem se discutido na academia, é de que o aumento de pena, e principalmente o aumento da pena mínima, nesse caso, que passaria de 2 para 4 anos, ele não evita condutas delitivas. Se evitasse novas condutas, a lei de crimes hediondos, depois da lei de crimes hediondos, a incidência desses crimes teria reduzido, mas não reduziu, aumentou e muito. Então, digamos assim, o criminoso ele não olha a pena do delito antes de praticar. A gente teria aí a pena de corrupção, inserção de dados falsos em sistema de informática e peculato, já é uma pena altíssima, uma pena de 2 a 12 anos, passaria a ser 4 a 12 anos. E o próprio Ministério Público diz que a intenção disso é que, mesmo que seja dada a pena mínima naquele caso, ele já comece em regime semiaberto. O que é também um absurdo, porque você acaba retirando do juiz essa valoração. De 2 a 12, ele já tem um patamar suficiente para valorar, no caso de um dano maior, das consequências do crime serem maior, e isso o artigo 59 do Código de Processo Penal diz claramente, né? Ele valora essas consequências do crime e pode colocar uma pena mais para o seu patamar máximo ou mais para o seu patamar mínimo, a depender do caso. Quando colocamos uma pena de 4 a 12 anos, estamos engessando essa situação, e mesmo em situações assim, de menor participação, a pena mínima só seria 4 anos. Então, acreditamos que é um exagero comparar
por mais que se deva combater o crime de corrupção, mas comparar até corrupções pequenas ao crime de homicídio, entendemos que há uma desproporcionalidade dessas penas, uma desproporcionalidade do preceito sancionatório, que ficaria de 4 a 12, e também no caso de um aumento de penas com relação à quantidade do dano. Então, se a pessoa cometeu naquela corrupção um ato de menor importância, né, mas que aquilo deu para que uma outra pessoa obtivesse uma vantagem alta, essa pessoa vai ter uma pena vinculada àqueles 12 a 25 anos. Então, isso poderia causar sérias injustiças, sérias gravidades, e não entendemos, né, isso é posição da advocacia, não entendemos que o aumento das penas evita novos crimes. O que evita novos crimes é acabar com a impunidade e realmente conseguir efetivar essas penas no Brasil. Que o processo termine, que seja feito o devido processo legal, haja condenação e haja cumprimento de pena. Isso serviria como exemplo. Não aumentar apenas para patamares que entendemos absolutamente irreais. Vamos passar para a quarta medida agora e a gente vai ter aí um pouco menos de 5 minutos para vocês abordarem esse ponto, que é eficiência dos recursos no processo penal. Esse ponto prevendo 11 alterações no Código do Processo Penal e uma emenda constitucional para dar celeridade à tramitação de recursos. E aí, quais são essas alterações? Veja bem, o que se objetiva com esse tipo de medida é exatamente viabilizar a celeridade do curso processual. O que se observa no país são ações penais que duram décadas. E uma ação penal que dura 1 década, 2 décadas, ela está, em via de regra, prescrita. Certo? Então, se objetiva encurtar esse processo, não relativizando o direito de defesa do acusado, mas apenas evitando que haja uma série de recursos, de embargos de declaração, e uma série de embargos, e uma vez a decisão tendo sido discutida, então se renova. E um caso muito conhecido, vou tratar aqui especificamente, porque já é conhecido, já foi findado, inclusive, o caso do mensalão, né? Que a gente viu o Supremo sendo obrigado a reavaliar de novo uma mesma decisão que ele já tinha dado. Né? E vou recordar aqui o posicionamento do ministro Joaquim Barbosa na ocasião. Disse, veja bem, nós já julgamos isso aqui. Para quê? Porque existe uma legislação anterior à Constituição da República que prevê que existe um embargo de divergência aqui. E porque a gente não julgou enfim, não teve uma maioria qualificada, não teve uma unanimidade, agora eu vou ter que reavaliar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos brincando? Nós já julgamos. Nós temos que entender que esse tipo de recurso é inconstitucional. Então, o objetivo é encurtar, sem desrespeitar o direito à defesa, mas não permitir que um processo se arraste por anos e anos. Carolina. Primeiramente, a crítica que se faz é que essas modificações têm premissas falsas. Não é a quantidade de recurso que atravanca o judiciário, e sim a demora para que o judiciário dê uma prestação a esse recurso, dê uma solução a esse recurso. Então, se entra com recurso especial, por exemplo, passa 2, 3 anos para o STJ julgar esse recurso especial. Não foi o fato de ter interposição. Então, se há uma mora judicial, se há uma demora nessa prestação, não é retirando direitos de defesa, retirando tipos de recurso que se vai obter êxito nesse ponto. Pelo contrário, isso você está infringindo o devido processo legal, isso você está retirando o direito do réu de obter, sim, uma revisão daquela sua decisão. Inclusive ela citou o processo do mensalão, o processo do mensalão eu também posso citar. Houve uma revisão do entendimento. Se aquela revisão era possível para beneficiar o réu, por que ele iria abrir mão de um direito, de um recurso que lhe era cabível? Mas nesse ponto específico, Estela, foi o que me causou maior surpresa quando eu li, é a restrição do uso do habeas corpus. Porque o habeas corpus, ele por ser uma ação autônoma, né, e quando a gente assina, quando as pessoas vão para as ruas e assinam essas 10 medidas, não tem ideia de que estão restringindo o direito dessas mesmas pessoas utilizarem no futuro um habeas corpus. O habeas corpus é um direito, né, de você recorrer a uma instância superior para demonstrar, seja uma ilegalidade que você está sofrendo, uma arbitrariedade, uma nulidade, uma prova ilícita no processo e também uma iminência de uma prisão ou uma prisão. E o Ministério Público quer restringir isso apenas para
casos de prisão. E isso é muito grave, porque a gente tem que pensar o habeas corpus, ou os direitos de recurso, não são direitos do réu no processo de corrupção, não são direitos de políticos corruptos que estão respondendo o processo, é um direito do cidadão. É o direito do cidadão de, se algum dia vier responder um delito, seja justo ou seja injusta essa acusação, ele tem o direito de se utilizar dessa legislação. Então, há uma premissa aqui que, no meu entender, é uma premissa básica. O processo judicial e seus recursos é um instrumento de defesa do acusado, não é um instrumento de punição estatal. O Estado ele pode chegar, ver um crime e punir. Não, ele não pode punir, ele só pode punir depois de cumprir essas normas, esse devido processo legal. E isso é uma garantia do cidadão, de que eu não posso ser punida sem o processo, sem me dar todas as chances de defesa. E o habeas corpus é outra garantia de que eu posso, sofrendo aquele constrangimento e entendendo que é um constrangimento ilegal, recorrer para a instância superior para que analise. Então, o Ministério Público, quando ele diz que para dar celeridade, ele acaba com o habeas corpus, ele restringe sobremaneira, praticamente vai acabar com o habeas corpus, isso é uma falácia, porque o habeas corpus é uma ação autônoma. O habeas corpus ele não suspende o processo ordinário que está correndo. Carolina, vou ter que terminar o bloco, acabou o nosso tempo, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Essa medida, ela tem... Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados com 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público. Participam Carolina Morim, advogada criminal e diretora jurídica da União Nacional dos Advogados Criminalistas, e também Silvia Regina Pontes Lopes, procuradora da República, membro do Ministério Público Federal. Quinta medida: celeridade nas ações de improbidade administrativa. Silvia, o mais sinteticamente que você puder falar sobre isso. Primeiramente, gostaria de enfatizar que essa prioridade já é dada pelo Conselho Nacional de Justiça nas metas que estabelece para o Poder Judiciário. Com relação à nossa proposta, a gente objetiva unificar a defesa, já que o procedimento atualmente vigente da Lei 8429 prevê a existência de duas defesas, uma anterior ao recebimento e outra posterior, ou seja, vamos unificar, vamos transformar uma defesa e o acusado vai alegar tudo que tem que alegar. E uma outra sugestão, no caso, uma outra previsão legislativa, se vier a ser aprovada, será da criação de varas especializadas que conheçam com minúcia esse tipo de matéria, não caia em qualquer juízo cível, mas seja especializado, a fim de ter uma melhor qualidade da decisão. E uma terceira questão aqui seria a previsão do acordo de leniência, porque as hipóteses de acordo de transação penal, de transação normalmente são na esfera criminal, não é? De acordos, enfim, que obstaculizam a persecução, é previsto algumas hipóteses legais na seara criminal, não, porém, na improbidade. Então, aqui haveria a previsão desses acordos. Alguma objeção? Pode chamar a próxima medida. Então, vamos para a próxima medida. Vamos para a medida 6, que é a reforma no sistema de prescrição penal. Aqui, Silvia, eu anotei contagem do prazo de prescrição da pretensão executória. Essa contagem começaria, na verdade, a partir da decisão de última instância, quando não cabe mais recursos. É isso? Exatamente. Atualmente, o sistema prevê essa contagem de prescrição executória a partir do trânsito em julgado para acusação. O que é que isso quer dizer? A partir do momento que a acusação deixou de recorrer, então, quando no final do processo tiver a fixação de pena, essa contagem da execução da pena, né, se retroagiria ao centro do processo, ou seja, há uma ampliação, de acordo com o nosso entendimento, indevida dessa contagem, o que possibilita a prescrição de vários crimes. Então, a gente encurta e extinguiríamos, por exemplo, a prescrição retroativa. Já houve uma extinção há cerca de 5 anos atrás, uma restrição, mas agora a gente iria abolir de vez a prescrição retroativa. Carolina. Bem, Estela, nós entendemos que, na verdade, os prazos prescricionais são direitos do acusado de não ter processos com tempo indefinido.
quando o Ministério Público fala em celeridade, e é interessante o Ministério Público falar em celeridade, porque é interessante para a defesa também que haja celeridade do processo. Que haja celeridade, claro, com prazo razoável, que haja celeridade com observância de todos os direitos de defesa e todos os recursos cabíveis. Não adianta a gente colher provas em 4 anos de investigação criminal e querer terminar uma instrução criminal processual em 60 dias. Você não está dando o direito de se defender. Mas é interessante essa celeridade e é interessante que se fixe os prazos prescricionais para que obrigue o Estado a não lhe processar por tempo indefinido. E os prazos prescricionais, quando se analisa essa questão do tempo indefinido, já são por demais longos. O crime de corrupção, por exemplo, eu trouxe aqui, por ele ter pena máxima de 12 anos, ele só prescreve havendo 16 anos, ocorrendo 16 anos, entre os marcos interruptivos. E são vários os marcos interruptivos. Se conta do fato, começa a prescrever, o recebimento da denúncia zera e recomeça esse prazo prescricional, a sentença zera e recomeça o prazo prescricional. Então, os prazos já são por demais longos. Os prazos de prescrição já são por demais longos, já se admite isso muito longo. Então, o Ministério, por querer aumentar esses prazos, no nosso ver, é absolutamente irrazoável. Gostaria de fazer só uma ponderação em face das reflexões aqui da colega, é que, veja bem, você tratar a prescrição em termos máximos é desconsiderar um pouco as regras, enfim, do jogo. Normalmente, a pena, ela é fixada, começa do mínimo, ela não, a não ser que haja uma série de condutas delitivas, é que ela vai aumentando. Então, quando se prevê, mais uma vez, de 2 a 12, a probabilidade é de ser aplicado 2, 3, 4, não passa muito disso, não é? Então, você contar uma prescrição pelo máximo, não, na verdade, a gente tem que ver o mínimo, não é o mínimo. Então, 2, aí já... É uma diferença de parâmetro. Na verdade, a partir do momento que se tem uma sentença condenatória, você vai olhar a pena em concreto. E aí você vai ter uma pena concreta. Digamos que a pena seja 4 anos. A prescrição de 2 a 4 anos, a pena é 4 anos, prescreve em 8. Então, teria que ter ocorrido 8 anos do fato para o recebimento da denúncia, que inicia o processo, do recebimento da denúncia até a sentença do 1º grau. Teria que ter ocorrido 8 anos para se considerar a prescrição. Entendemos que já é um prazo bem dilatado, né? Para ainda o Ministério Público querer aumentar mais esse prazo. Então, voltando a essa questão da execução... Ele acaba permitindo... 8 anos. Ele acaba permitindo que o Estado passe o tempo que quiser lhe processando, colhendo provas contra você, e o Estado não é punido em momento nenhum, porque o reconhecimento da prescrição é uma punição estatal para dizer, olha, você demorou demais. O crime prescreveu. Você demorou demais para recolher essa prova e dar uma solução final. Como bem colocou a minha colega, 8 anos, digamos, seja a condenação. O fato é que 8 anos, eu tenho que executar uma pena de 8 anos. Como é que eu conto? Eu não vou contar quando terminou o processo, a partir do julgamento, a partir das normas de agora. Eu vou contar quando a acusação deixou de recorrer. Isso pode ter acontecido na metade do processo, ou seja, um processo que dura, a gente já viu que eu vou lhe interromper. O diretor aqui está me falando que tem outras medidas que são tão importantes quanto essas que a gente está discutindo. Sugira uma, Braulio, para a gente ir adiante, por favor. A 7, ajustes nas nulidades penais. Certo. Outra polêmica. Sim, é a seguinte. Sim, veja bem, o que a gente observa? Que há uma série de... o processo no nosso sistema, ele corre anos e anos depois, 10 anos depois de estar no judiciário, vem a defesa alegando uma nulidade que se operou lá na primeira instância, lá dos 2, 3 primeiros anos do processo, né? Então, isso é um abuso. Se ela não alegou a tempo, então como é que ela vai alegar 10 anos depois? Na verdade, ela silenciou deliberadamente, objetivando que 10 anos se passassem, que se voltasse a estaca zero, para se procrastinar. E justamente aconteceu o quê? A prescrição no curso do processo é a prescrição processual. Então, o que se objetiva aqui é que essas hipóteses de nulidade sejam mais enxutas, sejam mais... No caso, só poderá alegar nulidade quando houver real prejuízo por parte da defesa, né? Então, não questões formais meramente. E também as nulidades só vão poder ser alegadas quando houver uma real violação por parte de direitos do réu. Carolina, hoje, em que circunstâncias essa nulidade penal é admitida e aí as considerações que você queira fazer também hoje, em relação a esse ponto? Hoje só se admite no processo uma nulidade, uma decisão nula, se aquilo trouxer prejuízo à defesa. Então, se não trouxer prejuízo, se relativiza essa nulidade e se passa por cima. Mas esse ponto é bem interessante e essa medida em si traz outras questões que também a gente não pode passar ao largo. É o seguinte,
Se você tem uma nulidade no processo e o Ministério Público diz que essa nulidade tem que ser arguida naquele momento, do contrário, ela preclui, você tira o direito da defesa de questionar aquela nulidade. Seja, por exemplo, vamos imaginar, uma interceptação telefônica que foi obtida de forma ilícita e aquilo está válido no processo. E se a defesa não alega aquela ilicitude logo, pelo Ministério Público, pela proposta do Ministério Público, ela perde o direito de alegar depois. Mas isso é um contrassenso, por quê? Porque o próprio Ministério Público quer restringir o uso do habeas corpus para que ele não seja um habeas corpus de alegação de nulidade, só de prisão. Então, nem recorrer à instância superior para discutir aquela nulidade naquele momento, o réu poderia. Então, aquela prova seria válida até que o processo chegasse em grau de apelação numa instância superior e já que não poderia mais entrar com habeas corpus, né, para demonstrar aquela nulidade de plano, e numa instância superior, ela reconheceria aquela nulidade. Aí, de fato, o processo se torna todo nulo, mas não foi por culpa da defesa. Foi porque aquela nulidade foi admitida pelo juiz e vista pelo Ministério Público e passaram por cima daquilo em nome da acusação. Agora, esse ponto, Estela, e aí é um ponto que eu acho que a gente deve merecer mais atenção antes de passar para os demais, ele traz uma questão muito interessante, que eu queria ouvir também a opinião da doutora Silva, que é a admissibilidade de provas ilícitas no processo. Isso, quando eu li pela primeira vez, eu realmente é difícil acreditar que o Ministério Público esteja defendendo isso. Essa medida, obviamente, é uma medida inconstitucional, né, porque o artigo 5º, inciso 56 da Constituição, ele é taxativo, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, e ele não traz exceções a essas provas ilícitas, e o Ministério Público trouxe as exceções. Ele diz o seguinte, que a admissibilidade da prova ilícita, ela pode ser feita no processo, a prova ilícita pode ser admitida no processo desde que ela seja colhida de boa-fé pela autoridade policial. E como vai o cidadão provar que a autoridade policial, por exemplo, estava de má-fé quando, com mandado judicial do número X, entrou no número da minha casa Y e recolheu ali documentos? Aí ele vai dizendo, mas eu estava de boa fé, acreditando que eu tinha mandado para entrar na sua casa, eu estava de boa fé, acreditando que eu poderia interceptar seu telefone sem ordem judicial. Então fica ao cidadão difícil de comprovar essa má-fé da autoridade. Veja bem, esse tipo de previsão já vem do direito americano, essa proposta, não é? A exclusão da prova ilícita. Quer dizer que apenas provas que a coleta de provas ilícitas, digamos, flagrantemente ilícitas, que violem diretamente o direito fundamental do acusado, é que poderia ser aventado a qualquer momento e levado em qualquer instância no curso do processo. Então, eu tenho que discordar um pouco da advogada quando ela diz que, então, se alguém interceptou ilegalmente ou entrou na minha casa ilegalmente, tudo bem, não caberia, então, habeas corpus, mas esse tipo de nulidade, esse tipo de situação, por ser flagrante a violação do direito, poderia ser levantado em qualquer instância. Então, aí não há preclusão. Tem uma questão interessante, Estela. A gente precisa ir adiante. Olha só, ponto 8. Sobrando tempo, a gente volta para os pontos que vocês considerarem os mais polêmicos, a gente retoma. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. É um tema bastante recorrente e a gente vê uma hipótese de responsabilização da pessoa jurídica, né, no caso dos partidos políticos, que uma vez se utilizando desse expediente de recursos angariados para campanhas políticas não declarados, não de acordo com as normas eleitorais, poderiam ser responsabilizados objetivamente, não seria uma responsabilidade subjetiva, mas uma responsabilidade objetiva por esse fato de Caixa 2. Na verdade, é trazer os crimes que já existem, né? Crime de lavagem de dinheiro, de contabilidade paralela, que é, que é um crime da lei de crimes contra o sistema financeiro, né? Trazer para que sejam culpados também, não somente as pessoas, mas os partidos políticos, que possa se fazer uma criminalização dos partidos políticos. Em suma, a legislação traz essa novidade. Vamos ver se os congressistas vão aprovar, né, essa modificação, se é do interesse deles ou não aprovar. Ao que tudo indica. Tem como ser, as medidas serem umas aprovadas e outras não? Sim, então, sim. Essa é uma medida que poderia ser excluída do projeto. Por eles. 9. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado.
E aí essa medida cria a hipótese de prisão extraordinária. Eu queria que você explicasse, Silvia, que prisão extraordinária é essa? A possibilidade é que a gente sabe que a regra geral do direito é a prisão, enfim, agora com o novo entendimento do Supremo Tribunal, né, Superior Tribunal, a partir da segunda instância, havendo o referendando-se a condenação, pode haver a execução provisória da sentença, né? Então, assim, uma hipótese de não prisão sem ser antes do trânsito julgado. Essa hipótese aqui, ela permite que, uma vez o Ministério Público comprovando que o cidadão, o acusado, está utilizando o seu direito de liberdade com o objetivo de dilapidar os bens provenientes do ilícito, com o fim de se desfazer do produto do ilícito, ele poderia, agora, sim, ser preso. Agora, é ônus da acusação, não é ser preso em qualquer hipótese. Preso se a acusação conseguir comprovar que ele está usando o seu direito de liberdade para ocultar os bens provenientes do ilícito. Hoje, a legislação prevê a hipótese de prisão preventiva quando ele pretende se esquivar da aplicação da lei penal, da ordem, né, da ordem criminal, ou seja, mediante fuga, certo? Ou quando ele tenta obstaculizar a investigação, a persecução criminal. Essas são as duas hipóteses. Agora, essa nova hipótese objetiva, se o Ministério Público conseguir comprovar que ele está utilizando a sua liberdade para não pagar ou se desfazer dos recursos que teve ao ferir do crime, ele poderá ser preso. Você tem 1 minuto. Estela, a regra no processo é responder em liberdade. Essa regra só é, digamos assim, violada, modificada, se tiver os requisitos do artigo 312, que é se o acusado estiver prejudicando de alguma forma, tumultuando a instrução penal ou tentando fugir e algumas outras questões pontuais. O que o Ministério Público pretende aqui, no meu ver, está completamente equivocado, é prender para reaver benefícios financeiros que, porventura, o acusado tenha recebido com o objeto do crime. Ou seja, ele vai prender para que ele indique, devolva, confesse ou delate. Vai ser uma nova modalidade de prisão não prevista na legislação, que, no nosso entender, é completamente equivocada, infringe todas as normas do processo penal, de que a liberdade é a regra, e tenta obter outras medidas que seriam eficazes, por exemplo, o sequestro do patrimônio do acusado, busca e apreensão de bens, né? Medidas que obstaculizam ele de vender aquele patrimônio, poderia ser suprida e não com a prisão. Então, na verdade, está se prendendo para que ele devolva valores financeiros. Não é o caso, não entendemos que esse é o objetivo da prisão no Brasil, da prisão processual. Eu vou chamar o último ponto, a 10ª proposta do Ministério Público, a recuperação do lucro derivado do crime. Não vai dar tempo da gente falar sobre essa proposta, acho que temos aí 30 segundos para encerrar o programa. E o que a gente pode fazer é, numa perspectiva aí de um futuro próximo, fazer um programa só para discutir mais detalhadamente as questões mais polêmicas dentro dessa proposta que está tramitando na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, mais uma vez, pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, e o Opinião Pernambuco volta amanhã.